Lívia, Vai bora começar, lá? então. Bora lá. Boa tarde a todos. Segundou. Vamos animados aí com essa semana, primeira semana do mês de junho. E conforme eu prometi para vocês, eu estou falando com você, principalmente com você que é dono de empresa, você que é dono de empresa da pequena e da média empresa. Todos os demais são muito bem-vindos, mas eu estou falando com você especificamente. Você, mesmo que ainda esteja no simples, o meu papo é principalmente com você. E hoje eu quero falar um pouco da pesquisa que nós estamos fazendo, porque já tem dados bastante interessantes das primeiras coletas, e essa pesquisa ela explora 6 pilares, 6 pontos que você, empresário, que eu, empresário, parecemos que temos que enfrentar como principais problemas. Então, esses 6 pontos começam o seguinte: quando a gente olha para a relação com o governo e a economia em geral, quais são os principais problemas que a gente identifica? E se você que está me ouvindo aqui não participou da pesquisa, a pesquisa está rodando, quer participar? Então, comenta aqui que você quer participar ou entra lá no meu Instagram, né, no Gestão, Liderança e Estratégia, entra lá e manda um WhatsApp para a minha equipe que a gente te manda o link da pesquisa, tá ok? Então, participa conosco que a gente vai apurando esse perfil, mas eu estou identificando coisas muito interessantes. Então, o primeiro pilar é o pilar da relação com o governo, com a economia em geral. Nesse pilar, assim, o que mais incomoda para você, empresário de pequeno porte, para você, empresário de médio porte, são os aumentos de impostos. Agora, tão ruim quanto os aumentos dos impostos são essas regras, como a gente está vendo essa semana. Aumenta o IOF, não aumenta o IOF, não, mas então muda isso, muda aquilo. Em suma, são regras que surgem do dia para a noite e a gente não participa da decisão delas. Então, e as regras nunca são, vamos diminuir imposto, vamos criar uma linha de crédito para o pequeno e para o médio empresário, com juros subsidiados. Não é nada disso. Sempre carga tributária, mais carga tributária, e assim tem sido. Então, agora, a evidência pior é que, de modo geral, isso é problema, né? 70% dos empresários em geral, dos profissionais liberais em geral, 70% sofrem com isso. Colocam, isso é um problema. Mas para nós, que somos pequenos e médios, esse número sobe para 90%. Ele expande. Então, veja só, eu estou chamando aqui quase que o perfil nosso aqui de pequeno e médio empresário, nós somos, o nome que eu estou lapidando aqui é reis solitários, tá? Aqui no universo da nossa empresa, porque a gente tem que tratar a nossa empresa quase como um universo, porque o que vem de fora, mesmo que seja do governo, é ameaça, não é oportunidade. Então, a gente tem que se fechar aqui, se proteger no nosso reinado aqui, na nossa empresa, e fazer ela prevalecer, prosperar. Esse é o desafio que nós estamos vivendo como reis solitários. Uma outra dimensão, um pouco menos pior, mas também difícil, ela indiretamente depende da economia. Tá? Indiretamente, o que é? A gente tem medo que o nosso cliente perda poder aquisitivo. Mas por que o nosso cliente vai perder poder aquisitivo se o desemprego não está alto? Pois é, mas sobe taxa de juros, agora sobe IOF.
isso muda, mexe no bolso do meu cliente, mexe no bolso do nosso cliente, mexe na capacidade de pagamento dele. Então, para o nosso cliente, o problema não é tanto mais emprego, desemprego, é pressão econômica, é pressão orçamentária. A vida do nosso cliente está ficando pior. E isso nos afeta indiretamente. Agora, isso é problema? É problema. Para mais ou menos quase 50% das empresas gerais e dos profissionais liberais apontam isso como problema. Mas para nós, pequenos e médios empresários, esse problema sobe para a maioria, sobe para 70% de nós, esse problema é maior. Você percebe que nós aí, que somos pequenos e médios empresários, a nossa vida empresarial piorou. A gente está, em média, pelas respostas, nós estamos passando por uma crise de crescimento. Talvez lá, quando a nossa empresa fosse menorzinha, a nossa lucratividade, talvez, a nossa qualidade de vida, o nosso faturamento bruto ainda não fosse tão bom quanto é hoje. Mas a nossa vida era mais tranquila, a gente era menos preocupado. Com o crescimento, a crise do crescimento, né, essa passagem de crescer, a pesquisa nos mostra que nos trouxe sobrecarga, nos deixou mais preocupados, com mais problemas. Olha só, quando a gente olha para a equipe, para colaboradores, olha só como as coisas acontecem. O sentimento, de modo geral, a maior preocupação é que as coisas, no fim, caem sobre nós, que estamos na direção. Caem sobre mim, caem sobre você, que está na direção. Né? Tudo depende muito de mim para executar. Tudo que vai ser feito depende muito de mim. Enquanto que o pequeno não, mas o micro, o MEI e o profissional liberal, isso é problema para 53% deles, né? Mais ou menos a metade, para nós isso sobe para 80%. 80% dos pequenos e médios empresários sentem o peso de ter que fazer, ter que tomar, ter que botar, né, a mão na enxada, ter que estar lá envolvido para que as coisas realmente aconteçam. Né? Quase que aquele provérbio que é o olho do dono que engorda o boi. Né? Mesmo que não seja para o setor agropecuário, parece que isso, mais do que nunca, está se tornando uma verdade muito forte. E a empresa crescer está exigindo mais ainda. Quer ver um outro aspecto disso aqui? Na execução, mas olha só no planejamento, o senso de liderança. Então, como eu lidero, quando eu olho para o futuro, quando eu planejo, como é que eu me sinto, como é que você se sente? Então, isso aqui é problema, de modo geral, é um problema também de se sentir isolado, de se sentir sobrecarregado, tendo que decidir o futuro, é um problema para 47% dos respondentes, 47% dos empresários. Mas a hora que eu olho a pequena e média empresa, esse número dobra, bate lá em 60%. Então, olha só, quando eu planejo, quando você planeja, a gente se sente sobrecarregado. 60% de nós fala, eu faço isso sozinho, tenho que tomar essa decisão sozinho. Agora, piora. Quando a gente entra em execução, esse número sobe para 80%. Então, se planejar era sobrecarregado, executar é ainda mais sobrecarregado. E aqui, últimas duas dimensões, em relação assim, à gestão. Como é que é da gestão, o processo, né, de tocar a empresa? Estou chamando de gestão, estrutura. O problema que aparece como principal problema é assim, organizar os processos, implantar controles, esses KPIs, qual que é meu painel de administração.
De modo geral, isso é problema para quase 50% dos empresários e profissionais liberais, 47%. Mas a hora que eu subo para a pequena e para a média empresa, esse número também sobe quase que 50%, sobe para 60% dos empresários sentem como problema, como desafio, implantar os processos, ter os indicadores de resultado. Com isso, eu estou chamando isso de o quê? O rei isolado. Nós estamos aí, nas nossas empresas, como reis isolados. A gente tem problemas que, com o crescimento, aumentam. Então, primeiro ponto que a gente tem que olhar, saúde, cara. Saúde de você, empresário, eu, empresário. Por quê? Porque nós, ao assumirmos esse crescimento, em geral, esses líderes, né, estão passando dos 40 anos, estão numa fase muito produtiva e numa fase muito crítica. Saúde é um dos pontos. Vocês sabem a minha história. Nesse processo, eu passei por um câncer, eu somatizei um câncer, estou curado, estou vigilante nele, né? Cada 2 meses a gente monitora todos os indicadores, mas saúde é um dos pontos. O outro ponto, também muito importante, a parte de comunicação e vendas. O principal problema que é apontado, esse é apontado igual para todo mundo, é o desconhecimento do marketing digital, é não se sentir seguro. 60% dos respondentes, né, 60% de nós empresários, não nos sentimos seguros quanto ao marketing digital. Não é no sentido de que o marketing digital seja uma ameaça, é no sentido de a gente não saber usar a ferramenta, não saber como usar o marketing digital para alavancar vendas, para alavancar a comunicação com o cliente, para fazer o mercado girar melhor, com mais controle, com mais eficiência de processo. Daí bate de novo nos controles. Então, é a gestão do marketing digital. Então, nem é a estratégia de marketing digital, nem é crer que o marketing digital pode dar certo ou não pode dar certo. Parece que todos nós sabemos o seguinte, tem que ir para o marketing digital. O ponto que aparece é, para 60% de nós, não saber como fazer, como executar, como planejar, como formular uma estratégia de marketing digital é o principal problema. Então, percebe, você aí, empresário, pequeno e médio empresário, em crescimento, principalmente se você estiver em crescimento, a pressão sobre você está aumentando. E a solidão sua está aumentando também. Você está se descolando, quase, você está se descolando de quem está debaixo de você e está tendo que resolver as coisas mais sozinhos, ou se sente assim, tendo que resolver mais sozinho. Então, quando eu penso aqui, quando eu falo em mentoria, quando eu falo em consultoria, parece que vai ficando muito claro que o ponto que eu posso, que eu deva concentrar, né, como estratégia, que eu deva concentrar os meus conteúdos, é realmente para você, que é pequeno e médio empresário, você está passando por uma pressão braba, mas está crescendo. Ou está estagnando, mas vem de uma crise de crescimento. A boa notícia é que esses 6 pontos dá para trabalhar. Onde a gente começa? Você vai achar incrível o que eu vou te dizer. Mas sabe onde a gente começa? Alguém quer comentar? E onde a gente começa esse processo de mudança? De quebrar essas barreiras, quebrar essas adversidades para poder continuar crescendo e acelerar o crescimento. Qual que é o primeiro ponto que a gente tem que atacar?
Se você puder comentar, comente. Alguém está falando que aqui é para trocar o presidente do Banco Central, mas isso aí não vai ter a potência para resolver. A primeira mudança, o primeiro ponto de mudança, está aqui, ó. Está em mim, está em você. Está em você, tomador de decisão. Está em mim, tomador de decisão. Está no papel nosso, de dono, de controlador, como líder. Então, de liderança e de execução. Tem aqui, né, posso comentar, tem uma parceira minha de negócios, inclusive no marketing digital, que ela ensina os empresários a não serem. Esse é o problema. A gente é o melhor funcionário da nossa empresa. E, por isso, a gente vira escravo do negócio. Então, ela ensina você tem que aprender a tirar férias, formar equipe e seguir sem medo de que sua empresa esteja sem controle. O meu lado aqui a gente pode mudar o teu comportamento empresarial trazendo para a tua consciência inteligência emocional, inteligência de mindset, ou inteligência espiritual e modelo de liderança. Primeiro área de confronto, área de ataque, é o modelo de liderança. Sempre que eu entrei com inovação, dando consultoria nas empresas, quando a gente fazia um projeto amplo, a primeira coisa que, então, a gente hierarquizava, né, nem era a importância das soluções, era a velocidade que se consegue implantar pedaços de mudança. Por que isso? Porque num processo de mudança, se você quiser transformar a tua empresa, remover esses 6 problemas que eu estou te colocando aqui, é muita mudança. É um projeto de 1 ano, 2 anos, que é possível e depende de você. A gente não vai depender de mercado, não vai depender de taxa de juros. Vai depender de coisas sobre as quais você tem controle. Então, dá para fazer. Esse é o primeiro ponto. Agora, nós temos que implantar um processo de mudança que seja entusiasmador. Se eu começo a implantar uma mudança que não aparece resultado, a gente desanima. Tem estatísticas aí que mostram que os grandes planejamentos estratégicos, 70% deles não são feitos, porque o processo de planejamento estratégico começa a ficar tão extenso, tão cansativo, que chega uma altura, a equipe que está fazendo aquele planejamento estratégico fala, cara, a gente precisa voltar a trabalhar, a gente precisa voltar para a nossa realidade, a gente precisa voltar a vender, a gente não dá para ficar só fazendo planejamento estratégico. Então, 70% deles vão para a gaveta, porque a própria estrutura se cansa do processo. Então, eu sempre usei como estratégia, né, por isso que eu coloco que a minha estratégia, né, o meu modelo, que é o design de futuro, uma componente dele é o design thinking, que a gente faz prototipação. Elegemos um pequeno pedaço e começamos a trabalhar naquilo para que a mudança não só apareça, dê resultado e seja perceptível. E daí a gente consegue acelerar o processo como um todo. Faz sentido para você? Comenta aí para a gente. Mas a primeira coisa que a gente pode mudar, e ela é muito centralizada, você já se sente sobrecarregado, tanto para planejar quanto para executar, a primeira área que nós podemos trabalhar é identificar o teu modelo de liderança. Sabia que é muito comum a gente falar em liderança e ter os modelos de liderança, principalmente aqui na América Latina e no Brasil também, ter os modelos de liderança do executor, do dominante, esse, né, quase que vem da cultura patronal, né, da colonização do Brasil. O dono, né, toma a frente, ele fala mais alto, ele usa o poder, ele usa, né, do tempo antigo, ele usa o chicote, né?
Hoje o chicote não é mais o chicote, fisicamente o chicote, mas a figura de linguagem é essa. Mas ficou na nossa cultura que para liderar você tem que tomar força, ter um braço forte, ter energia, se expor, né? E ir à frente da batalha. Mas pode ser que esse não seja o modelo de liderança que você entra em alta performance, e daí isso se torna extremamente cansativo e pesado. E daí tem gente que tem infarto, tem gente que tem sobrepeso, começa a dar um monte de problema. Basicamente, modernamente, a gente define aí 6 modelos de liderança, 6 modelos diferentes. Então, à medida que você identifica os melhores modelos de liderança que você tem, você vai para a alta performance e daí envolve o quê? Co-líderes. Então, a pessoa, você vai sair desse isolamento do rei e trazer a tua equipe de comando, trazer a tua equipe de gerentes, diretores que sejam, para mais perto de você. Você trabalhando em alta performance, num estilo de liderança, vou compartilhar com vocês logo em seguida quais são os estilos de liderança. Num estilo de liderança, e daí você vai ter co-líderes que vão desempenhar os demais papéis de liderança complementares a você. E com isso, daí, você aumenta a produtividade de todo mundo e da equipe também, porque você aumenta entusiasmo, aumenta envolvimento, engajamento e assim por diante. Então, a primeira área que a gente pode mudar, e essa é fácil de mudar porque ela é concentrada, é você que muda. Né? Você que está aí sobrecarregado. Então, nós vamos mudar o teu estilo de liderança e, ao mudar teu estilo de liderança, você vai se tornar mais produtivo. E, ao se tornar mais produtivo, você vai se tornar mais contagiante e vai espalhando esse novo modelo com a sua equipe, mas a tua empresa já começa a se tornar mais produtiva. Então, basicamente, é o seguinte. Você sabe, né, qual que é o estilo de liderança seu? Basicamente, a gente olha quase que o ciclo de tarefas. O que nós vamos fazer amanhã? Vamos pensar, o que nós vamos fazer essa semana? Só para a gente entender como é que a gente acha o modelo de liderança. Deixa eu tomar uma água aqui. Provavelmente, o que a gente começou fazendo hoje? Normalmente, a gente começou resolvendo um problema que já estava apontado, tem um problema aqui para resolver, ou explorando uma oportunidade. O começo de tudo tem um problema, ou potencial problema, ou tem uma oportunidade. Para saber que tem um problema, para saber que tem uma oportunidade, alguém tem que ter farejado, tem que ter percebido isso antes de todo mundo. Olha, e daí entra o bom administrador. O bom administrador, ele enxerga com antecedência o problema, ou enxerga com antecedência antes dos seus concorrentes, enxerga a oportunidade. Eu, por exemplo, sou péssimo nisso. Eu não sou farejador. Não é meu estilo, minhas inteligências, tem várias formas, a gente testa isso, mas eu não sou farejador. Então, eu preciso ter na minha equipe alguém que é farejador, alguém que fareja para dentro, para estar a todo tempo procurando problemas, e alguém, parcerias que olham para fora, que me trazem oportunidades, novos lançamentos de produto, ou até eu viajo bastante pelo mundo trabalhando, etc. Isso, embora a minha vocação não seja de farejador, como eu vou para fora, eu me antecipo. E daí acabo fazendo um pouco esse papel de farejador, mas depois eu passo para alguém da minha equipe para olhar aquilo mais a fundo. A partir do farejador, então dá uma olhada, você é farejador? O farejador é alguém que tem curiosidade ou alguém que
eu vou por entre parênteses, que tem medo, não é que é medroso, é que é sensível às ameaças. Então, alguém que está mais atento, ele está vendo se tem algum problema que pode acontecer. Tá? Então, é alguém que já tem essa propensão. E pode ser que essa pessoa tenha essa propensão, porque quando era criança sofreu por isso, teve alguma perda na família, alguma coisa assim, então é mais atento. Tá? Isso vem do nosso psique. Isso vai se formando no nosso psique, para ser mais atento à oportunidade, mais atento à ameaça. Então, esse é o farejador. Então, tá bom. Farejou-se um problema. Foi lá, se verificou, isso aí é real. E agora? O que a gente faz? Daí entra o meu perfil. É o inventor, é o criador, é o planejador. Isso é o perfil que eu tenho mais alta performance. Tá? Então, eu olho o problema e falo, olha, solução aqui, tenho a criatividade para criar uma solução de pronto. Tanto para resolver o problema, como para explorar a oportunidade. Então, às vezes me acontece isso. Essa semana passada mesmo. Poxa, pareceram umas coisas tão interessantes. Cara, eu dormi, né? Eu normalmente, como eu acordo muito cedo, eu acordo às 5, faço ginástica, faço academia, faço beach tênis, trabalho o dia inteiro, eu durmo cedo. Normalmente, 10 horas da noite, eu estou dormindo. Mas nesse dia, às 3 da manhã, eu acordei. Tentei dormir mais um pouco, acordei às 4. 5 horas eu estava aqui no escritório trabalhando. Justamente por quê? Porque minha cabeça estava a mil com criatividade, criando soluções, projetos, alternativas diante de oportunidades que a gente tinha discutido nos dias anteriores. Tá? Então, isso de novo, é psique e é alta performance. Esse negócio me motiva tanto que quase que me leva a um estresse, né? Esse estresse, se eu souber usar bem, você vê, eu acordei de madrugada, não varei a noite pensando naquilo. Eu acordei de madrugada, energia limpa de madrugada, né? Zero, subi a dopamina e saí trabalhando, né? Desenvolvendo alternativas de projeto. Então, isso aqui é o segundo líder. O segundo líder é o líder, praticamente eu sou dominantemente esse líder. Eu vendo futuro, eu vendo projetos, eu vendo alternativas, eu apresento, né? Daí eu tenho que ser bom em criar projetos atraentes, eficientes, competentes e assim por diante. Então, é um outro tipo de liderança. O terceiro tipo de liderança é o líder analítico. Você fala, pô, como é que alguém que é analítico pode exercer liderança? A liderança é necessária, eu preciso de alguém analítico na equipe. Eu preciso de alguém que detalhe a solução. Eu até costumo mostrar como analítico, né? O Albert Sabin. Poxa, foi testando, ele observou lá numa placa de Petri que teve um material microbiológico, né, de fungo, cresceu menos, outro cresceu mais. Ele observou, falou, pô, mas peraí, essas outras todas estão com halo grandão, essa aqui está com halo pequenininho, por que será que está? Capacidade de observar, né? Capacidade daí de sistematizar, analítico, peraí, esse aqui é esse material, esse aqui é outro, né? E daí a penicilina, né, surgiu e assim por diante. Então, eu preciso de alguém que desça aos detalhes de forma analítica para poder aquela grande ideia genial que o criador, que o inventor, que o planejador teve, aconteça. E daí nós vamos para o quarto líder. Esse quarto líder é o líder motivador. O líder motivador talvez seja, né, é aquele líder executor que faz tudo sozinho, e a gente chama ele de dominante. O líder motivador, ele é um dominante que consegue delegar. Ele é um dominante que consegue compartilhar com a sua equipe. Ele continua fazendo o papel motivador, de trazer as pessoas com ele, mas ele delega, divide tarefas e continua exercendo a liderança. Então, esse é o quarto líder. Mas eu ainda preciso de mais 2 líderes.
Esse motivador também é o meu segundo perfil de liderança. Mas tem um terceiro, um quinto perfil de liderança, que esse eu não tenho, e eu preciso botar na minha equipe alguém que tenha. Eu preciso ter alguém que tenha uma liderança que é a liderança servidora. O ícone da liderança servidora é Jesus, tá? Então, a liderança servidora é aquela pessoa que consegue chegar até você e falar onde você está tendo dificuldade, qual que é o problema que você está tendo, como é que eu posso te ajudar, deixa eu te buscar alguém para te ajudar. Então, esse líder servidor, ele está o tempo todo conectando todo mundo para identificar quem está ficando para trás, vai lá e puxa para frente, vai lá e puxa, vai nivelando e vai fazendo com que, então, ajudando com toda a equipe consiga desempenhar o seu papel. E, finalmente, eu tenho lá um líder que eu chamo de o terminador, seria o de accomplishment. É aquele que está olhando para que realmente a tarefa seja completa 100%, não fique nada para trás, que tudo seja feito. Então, você percebe? Não dá para você ser os 7 líderes. Tá? Agora, como é que a gente faz isso tudo melhor? A gente pega aí pelo menos as 2 lideranças que você exerce melhor, no meu caso, a de planejar e a de motivar. São as lideranças que eu exerço melhor. Ok. Na minha equipe, olha só, na minha equipe, farejadora é minha esposa, que é cirurgiã dentista, detalhista, analítica. Ela trabalha como farejadora aqui para mim, né? Ela me ajuda aqui como farejador. Eu ajudo ela como planejador. Então, ela vem aqui e me ajuda. Tá? Agora, meu analítico não é minha esposa, por quê? Porque eu preciso de um trabalho muito intenso e minha esposa não pode ficar esse tempo todo aqui. Então, se a gente olhar da minha equipe, as 2 pessoas mais diretas comigo são analíticas. Uma é a Lívia e a outra é o Odeir, analista de sistema, programador e assim por diante. E a Lívia, que é meu braço direito em tudo. Tá? Gente de alto nível, alta formação, está sempre se atualizando, mas é o que me complementa, me ajuda a produzir. Na tua empresa, vamos deixar uma lição de casa aí para você. Olha esses 7 perfis. Eu falei 7, né? 7 é isso. Olha esses 7 perfis, ó. Farejador, inventor ou planejador, analítico ou detalhador, aqui o motivador, que é o dominante, que é o executor, que consegue delegar, o líder servidor e o líder terminador. Esse aqui não tem. São 6 líderes, tá? São 6 líderes. Identifica quais são os 2 papéis de liderança que você faz melhor. Como assim, Carlos? Eu não tenho um mapeamento que você faz. Cara, então vamos fazer de uma forma diferente. Dessas 6 tarefas, dessas 6 partes do trabalho, quais são as 2 que você gosta mais de fazer? Isso já é uma boa pista. De modo geral, o nosso cérebro funciona assim. A gente gosta mais daquilo que a gente faz com mais facilidade, né? A gente gosta mais daquilo que a gente é mais inteligente. E daí é que nem o ovo e a galinha. Provavelmente a gente é mais inteligente e gosta mais porque faz melhor. Os 2 andam juntos, tá? Então, uma boa forma de você começar a identificar quais são os seus 2 principais estilos de liderança é olhando, pensa assim, tranquilo, pega aí no final do dia, hoje, depois de você encerrar as suas atividades, quais são? Dá uma olhada assim, coisas que você gosta muito de fazer no trabalho. Não vale pescar, andar de bicicleta, coisas que você gosta de fazer no trabalho. Tá? Tarefas, coisas que você gosta. Identifica 2. Depois, amanhã, identifica nas pessoas próximas a você, nas pessoas da sua confiança, essas lideranças que você não tem, esses estilos de liderança que você não tem.
em quem você pode se apoiar. Então, essa fica sendo a lição de casa de hoje, da nossa live de hoje. Dá para andar muito, pessoal. Dá para sair dessa posição solitária, crescendo. Dá para ir mais adiante, de forma mais eficiente, de forma mais competente. Então, sexta-feira a gente se vê. Eu quero que você aí poste, comente, não só o que você achou, mas seu comentário, se quiser, conta aí para a gente que líder você é. E se gostou da live, manda para os seus amigos empresários, indica para eles. Se você não é o pequeno empresário, não é o médio empresário ainda, tá bom, pode utilizar tudo isso que a gente está tratando, que vai ser útil para você, mas manda para aqueles teus amigos que já são maiores que você, que talvez possa ser também tão útil assim. Participa conosco, uma semana sensacional para você e beijo no coração.